Olá, você está no Onboard, o seu podcast de liderança e inovação. A promessa aqui é sempre conversar com pessoas interessantíssimas. E eu sou o Tony Gomes, executivo e host desse podcast. Hoje eu vou falar com ele que começou a sua carreira na Microsoft como Project Manager do time que trabalha no PowerPoint, lá nos Estados Unidos. Voltou para o Brasil em 2001 para fundar a sua primeira empresa. E em 2019 ele fundou a segunda empresa. Amante de esporte, de remo, amante dos filhos, flamenguista. Seja muito bem-vindo ao Onboard, André Matos. Obrigado, prazer estar aqui. Agradeço. Bio bem interessante, André. Bem intensa, né? É uma trajetória, né? E aí, meu amigo? Você começa lá nos Estados Unidos trabalhando na Microsoft. Pois é, eu comecei a carreira lá, né, como Product Manager lá na equipe do PowerPoint. E fiquei um tempo lá, mas eu sempre tive ali na cabeça que eu queria empreender, né? Sempre tive essa vontade de começar um negócio, de criar algo que pudesse ser grande, né? E eu tive a sorte de conhecer meus dois sócios fundadores ali da primeira empresa, também na Microsoft, né? O Krishna, que é indiano, e Gilene, brasileira. E nos juntamos e falamos, vamos voltar para o Brasil e começar uma empresa, né? Uma decisão difícil. Eu lembro quando eu saí ali do prédio da Microsoft, bati a porta, eu falei assim, o que eu estou fazendo? Sair daqui e voltar para o Brasil para começar um negócio. Mas deu tudo certo, foi a decisão acertada. Hoje, né, olhando para trás, eu gosto muito do que eu faço e foi uma trajetória ali muito, muito boa até aqui. A gente começou a Loomis, naquele momento era para ajudar empresas grandes a criar sua presença web, né? E empresas precisavam fazer vários sites, vários portais, etc. E desde então a empresa evoluiu bastante, cresceu. Eu não estou mais, né, na empresa, na operação, eu sou do board, né? E em 2019 eu decidi montar a Essia, que é onde eu estou agora. Ah, entendi. Nossa, veio bem interessante. E você comentou comigo, a gente estava conversando, que você tem 2 filhos, né? É casado, tem 2 filhos. Exatamente. Você já tinha nos Estados Unidos? Não. Você veio com a família inteira ou veio sozinho? Eu era casado já com a Alice, né? Mas a gente teve os filhos aqui. Eu comecei a empresa e toquei a empresa um tempinho antes de ter o primeiro. E o que ela falou? Vou largar a Microsoft, vou voltar para o Brasil, uma economia mais adversa e vou empreender. Então, vamos lá? Como ela me conhecia, né, ela sempre deu força, ela sempre, né, sabia que esse é o caminho que eu queria trilhar, né? Mas fora ela, acho que todas as outras pessoas no mundo você é louco. Viravam para mim e falavam, cara, você é maluco, como assim? Né? O empreendedor sempre tem um louco, né? Uma ousadia em comum, né? Tem que ter, né? Tem que ter, ainda mais no Brasil, né? A gente sabe os desafios que é você criar uma empresa aqui, né? Isso foi em 2001. Sim. Se a gente pensar que a internet começou a pegar força no Brasil, aqui no Rio mesmo, onde estamos, mais ou menos em 96, 97. Então, realmente, ter presença digital não era algo tão... Não era. Senso comum naquela época. Não era. E você... Por que você pensou nisso? Assim, né, tava claro que, né, o mundo ia nessa direção e que as empresas, né, iam precisar ter sites ali como, né, um canal ali fundamental de comunicação com seus clientes, né? Muitas empresas não tinham a visão da importância que isso ia ter, mas a gente acreditava que isso ia acontecer. Acho que, olhando ali para frente, era bem claro, né? E o grande desafio na época, né, eu lembro que a gente conversava com as empresas, a gente vinha com a proposta de você precisa de um software para gerenciar o seu site, né? E eu lembro que ia conversar em empresas grandes, né, e as pessoas diziam, não, mas para que eu preciso disso? Hoje em dia eu tenho uma agência que, se eu quero uma página nova no site, eu mando para eles, em 4 dias eles me devolvem. Então, assim, era um desafio, né? Mostrar que isso não é bom, né? 4 dias para você fazer isso. E aí, com o tempo, o mercado foi entendendo, foi absorvendo isso e aí aconteceu, né? Faz sentido pensar que, por você estar vivendo nos Estados Unidos, essa maré de tecnologia chegou primeiro lá
e te deu um pouco mais de sim, certeza sim, que, cara, vai chegar no Brasil, sentido. Né? Porque a gente fica sempre um pouquinho atrás, naquela época muito mais atrás, né? Não, isso faz sentido, tá? Eu acredito nisso, eu acho que hoje em dia isso é muito mais, acho que até mais realidade do que era na época, né? No sentido de, quer dizer, não no sentido de estar na frente, né? Acho que naquela época o mercado americano tinha uma distância maior em relação ao mercado brasileiro. Né? Hoje é bem menor, acho mas ainda existe alguma coisa. É menor, né? Mas o que eu acredito, né? Olhando, comparando, né, o que aconteceu naquela época e o que está acontecendo agora, né? Quando a gente criou a Loomis com uma visão de, né, ser o maior player aqui no Brasil, né? Esse era o nosso primeiro objetivo, um objetivo que a gente atingiu, a empresa se tornou bastante relevante ali no espaço, né, aqui no Brasil, né? E até tinha uma certa dificuldade da gente ir para fora por causa dessa distância, né? Então na época ali você começando, né, uma empresa no Brasil, olhando os requisitos das empresas brasileiras, das demandas daqui, e falar, bom, agora vamos para fora. E a gente chegou a ensaiar esse movimento e a gente olhava e falava, nossa, tem um gap ali que vai ser difícil de preencher. Eu acredito que hoje em dia, né, esse tipo de abordagem ali, de você olhar, né, ter um olhar ali mais local, né, é muito mais complicado porque as barreiras estão muito mais, né, muito menores, né? Quer dizer, hoje em dia você está criando um software, uma solução SaaS, ele é naturalmente global, as pessoas vão acessar de qualquer lugar e você falar, não, eu vou criar isso aqui olhando as demandas do mercado aqui, e logo vai vir alguém de fora e vai atender também. Claro que você tem especificidade, né? Um software ali que de RP, né, de pagamento de tributos, seja o que for, né, você tem especificidades locais, né, mas, por exemplo, a área que a gente está, que são soluções de go-to-market, né, a gente, hoje eu estou começando sendo esse capitalismo negócio com a visão é o teu potencial global. cliente, né? Sim. E ao longo dessa jornada você ficou e de repente a inquietação começou a inquietar de novo e você quis mudar novamente. Isso, chegou uma hora que, né, eu entendi que a empresa estava bem, estava, né, tinha muita coisa já acontecia ali tinha sem pouco precisar problema. de mim, né? E ao mesmo tempo a gente viu, né, uma mudança acontecendo ali no mercado de educação, né, que foi que a gente criou a S originalmente, né? E a gente entendeu que era uma oportunidade interessante, era uma oportunidade ali que valia a pena, né, a gente explorar, a gente, né, tentar atender. E aí eu saí da Loomis para montar a S, né, com a visão de criar um modelo de negócio diferente dentro do mercado de educação. Né? Então, qual era a ideia na no época, o que a gente fez foi criar uma plataforma, né, que tivesse capacidade de juntar, né, conteúdo, materiais didáticos de inúmeras editoras numa solução única, né, e atender um sonho que era um sonho que grande parte dos professores tinham, que era o sonho de criar um material didático personalizado para ele, né? Então ele conseguir moldar aquilo exatamente para as aulas dele, para né, como ele vai conduzir ali as aulas, né? Então, a gente começou a empresa com esse foco, com esse modelo, né? Os primeiros 2 anos, né, a empresa cresceu muito bem, né? Cresceu rápido, cresceu ali dentro de uma velocidade ali que, né, era o que a gente estava imaginando, né? Muito feedback bom das escolas que estavam usando, né, e etc. Então, aquele excitement ali de estamos no caminho certo, né? Em determinado momento, né, o crescimento começou a diminuir, né, e a gente começou a olhar, né, e aí quando isso começa a acontecer, né, é interessante porque você começa, a tendência é você começar a justificar, né, isso, né, vamos dizer assim, pelo que seria, pelo mais fácil, vamos assim dizer, né? Então, será que não é algo momentâneo, né? Isso calhou exatamente com o fim da pandemia. Então, de repente é um reboque da pandemia, de repente é um efeito
né, pós-pandemia, imediato, mas vai voltar, etc. E aí a gente começou a perceber, olha, não é isso, né? Aí a segunda tendência é, será que os nossos processos estão errados? O discurso está ruim? As nossas iniciativas de marketing não estão funcionando? A gente não está investindo nos canais certos? A gente precisa de outro tipo de parceiro, né? Então você começa a olhar ali né, pelo menos foi o que aconteceu com a gente, né? A gente tentando encontrar ali o que a gente poderia estar fazendo errado, né? Para o crescimento não estar ali como a gente esperava, né? E eventualmente a gente fez ali o que a gente deveria ter feito desde o início, vamos olhar como é que de fato está o mercado hoje, né? Então a gente fez um trabalho, né, parecido com o que a gente já fez quando a gente decidiu montar uma empresa, que foi um levantamento ali, só que até bem mais extenso, né, um levantamento bem detalhado ali né, de como é que estava o cenário dentro das escolas, as dores, as demandas, etc. E o que a gente descobriu foi que a pandemia teve um efeito ali muito grande nas escolas, nas prioridades, no que fazia sentido, né? E a cabeça ali de muitos donos de escola mudou ali no pós-pandemia, né? O mercado tinha se configurado de uma forma diferente e de uma forma que fazia com que o mercado-alvo para a gente, né, se tornasse um mercado ali muito menor do que a gente tinha entendido que seria no início, né? Então, eu acho que como empreendedor, né, isso para mim foi um grande aprendizado, né? Até isso não aconteceu na Loomis, né, na primeira empresa, foi um aprendizado saber olhar e falar assim, cara, mesmo eu estando aqui com vários clientes, mesmo eu tendo clientes satisfeitos, eu tenho clientes que elogiam, eu tenho professores que adoram a plataforma e tudo mais, não faz sentido a gente ter um negócio ali que a gente sabe que a gente vai chegar ali num tamanho que não é o que a gente quer, né? Não é o motivo pelo qual a gente quer ter mais impacto ali no que a gente está fazendo, né? E aí a gente decidiu buscar um outro caminho. E aí, imagino que você comece de novo com a pesquisa, né? Exatamente. Qual é o problema que eu vou resolver? Exatamente. Talvez usando a experiência que eu já tenho e um pouco da tecnologia que eu já investi. E foi exatamente isso, né? Eu costumo falar assim que eu estou na segunda empresa, mas estou no terceiro negócio, né? Porque em vários aspectos começar do zero quando você vai para um modelo de negócio completamente diferente, né? Então a primeira coisa que a gente fez foi, ok, a gente tem, né, tudo uma tecnologia que a gente construiu, uma solução que a gente construiu, como é que a gente aproveita isso, né, e até de uma forma que vai dar aí sustentabilidade para a empresa, né? E aí o interessante foi que, embora o modelo de negócio que a gente se propunha era o de, né, ser um intermediário ali na venda de materiais didáticos para as escolas, né? A gente tinha criado, para viabilizar isso, a gente tinha criado ferramentas ali de produção de material digital interativo, né? Um material ali que tem um foco de engajar. A gente tinha criado ferramentas bastante interessantes para isso, né? E a gente começou a ter algumas escolas que eram produtoras de conteúdo, alguns sistemas de ensino que criam conteúdo, olhando e falando, poxa, eu queria usar essa ferramenta ali para, né, poder criar ali meus materiais, meus conteúdos, né? Então, nosso primeiro caminho foi, ok, vamos mudar o modelo de negócios, vamos passar a ser uma plataforma SaaS, né? E vamos ainda dentro desse mercado, né? Então, a gente fez isso, a gente tem clientes usando hoje dessa forma a plataforma, né, para produzir conteúdo e tal. Só que a gente viu que ali, né, como a gente já sabia, ali não era um mercado ali num tamanho suficiente para a gente crescer, mas ali dentro de um modelo de negócios, né, semelhante, você falou, dá para a gente ter uma plataforma ali de produção de conteúdo, mas vamos buscar ali um mercado, né, que a gente possa crescer mais, né, e que faça sentido isso. E aí foi um longo tempo de pesquisa. É interessante, né, que, assim, você sabe bem disso, esses processos tendem a demorar muito mais do que a gente gostaria, né? Então, raro, mas acontece muito. Eu tipicamente faço quando alguém vem falar comigo sobre, estou pensando em montar uma empresa e tal, né? Um dos pontos que eu falo é, cara, quanto tempo você está preparado para ficar sem receita? Não, eu tenho capacidade de ficar um ano sem receita. Cara,
conta 2 anos e meio, 3, só por prepara via um das pouco dúvidas, mais. prepara um pouco mais, porque sabe-se lá o que vai acontecer, né? E aí a gente começou a olhar, a procurar, olhou, né? Foi ali nos mercados adjacentes, olhamos educação superior, começamos a olhar treinamento corporativo, sempre conversando com muita gente, né? E tentando ali realmente entender a visão do mercado, as necessidades das pessoas, né? E ali, né, a princípio, né, tinha dor, tem demanda e tal, mas não dava aquele clique ali, né? E, em paralelo, eu comecei a olhar para a minha própria experiência, né, que eu tinha, né, minha carreira toda, né, antes ali, quer dizer, pós-Microsoft, eu tive o papel, eu fui CEO das empresas e eu estava no papel ali de liderar equipe comercial, né, e uma equipe comercial que estava vendendo para empresas grandes, né, e eu comecei a olhar para essa experiência né, e lembrar ali de algumas necessidades que surgem, algumas dores que eu tinha, né? E a gente tinha criado, como parte ali da plataforma, alguns mecanismos bem interessantes de personalização do conteúdo, de permitir que o próprio professor, né, como eu falei, pudesse personalizar. E eu comecei a lembrar de todos os cenários que eu vivia, né, em que por mais que a gente criasse materiais de marketing, por mais que a gente criasse conteúdo, né, sempre vinha alguém da área comercial, pô, eu preciso de um material para essa empresa e nada do que a gente tem atende. Fala, cara, não é possível, a gente tem até como assim? Não, porque, né, eu preciso de um que fale isso, aquilo outro para essa situação, aí o outro precisava de um outro material que precisa de outras coisas para outra situação. E aí, né, enquanto eu estava olhando esses outros mercados, eu falei, pô, será que, né, tem alguma coisa ali que a gente possa juntar essa dor, né, com, né, essas capacidades que a gente criou? E aí eu comecei a também, né, conversar com muita gente para entender como é que estava ali a visão das empresas em relação aos desafios, né, principalmente quem vende para empresas grandes, né, que era a experiência da qual eu vinha, né. E aí fiquei também um bom tempo ali conversando com muita gente, né, e aí sim eu achei um espaço que eu entendi aqui. Aí clicou. Achou o tão sonhado Product Market Fit. Eu acho que naquele momento era vamos dizer assim, um fit ainda de problema, né? Eu diria que era um problem market fit. Naquele momento ainda não um product market fit, né? E aí o problema que você se propõe a resolver hoje? Então, aí, o que a gente viu, né? Assim, nessa conversa, né? Nessas conversas todas, né? Foi interessante porque enquanto eu estava tendo essas conversas todas, em paralelo, né? A gente como empresa ali, a equipe, estava estudando muito GenAI, obviamente, né? E a generativa tinha surgido aí, né? E acreditava que o caminho para fazer uma coisa nova, né? Faz sentido olhar o que a IA permite, né? E a minha conclusão ali dessas conversas foi, primeiro, tem muitas empresas em apuros, né? Então, muitas empresas, que, se elas não mudarem a forma, né, que elas estão vendendo, né? Se elas não mudarem o go-to-market delas, né? Acho que elas vão ter problemas aí nos próximos anos, elas vão começar a ver ali o crescimento diminuir e etc, né? Por outro lado, né, uma visão, pelo tudo que a gente tinha experimentado com IA, de que a IA generativa traria ali novas capacidades que permitiria, né, que a gente acreditou ali, que permitiriam formas de trabalhar totalmente diferentes, inclusive no go-to-market, né? Então, a gente, né, olhou esses dois aspectos, né? E isso fez o que a gente... né, fez a gente tomar a decisão de ir por esse caminho, né? Então, quando a gente olha ali o aspecto né, o primeiro lado dessa história, que é assim, por que a gente entendeu que as empresas precisavam mudar, por que né, a gente entendia ali que muitas empresas estavam em apuros, né, como eu falei, principalmente, né, porque quando você olha, né, os processos que essas empresas estão usando ali no go-to... E quando eu falo go-to-market, não sei se o go-to-market é um termo ali, né, ponto conhecido para todo mundo, pra mas todo acho mundo, que cabe a gente... né? Acho que vale falar, né? Eu estou juntando ali
todas as iniciativas da empresa que tem a ver ali em como é que ela identifica, conquista e mantém os clientes, né? Então, é vendas, é marketing, é acesso do cliente, né? Então, quando a gente né, começou a olhar ali os processos dessas empresas, né? E olhar como as empresas grandes estavam comprando, né? Você viu um monte de descompasso. Então, você acredita que isso hoje ainda está muito desconectado? Ainda está muito desconectado, com certeza. Assim, a gente conversa com muitas empresas em que a gente vê práticas ali que, na nossa visão, não fazem mais sentido como o mundo funciona hoje. Tá? Então, eu vou colocar, né, só para colocar alguns exemplos ali. Né? Então, um ponto que muitas empresas, uma prática, né, muito comum ali de muitas empresas é criar conteúdos ali como, né, e-books, pesquisas, white papers, etc. E botar no seu site com formulário para alguém preencher para baixar. Certo. Né? Assim, enorme parte das empresas fazem isso. Né? E aí você tem um processo ali que, né, basicamente está falando, olha, você quer ler o meu conteúdo? Né? Você tem que me dar os seus dados. Né? Isso fazia total sentido, né, alguns anos atrás, onde a disponibilidade de conteúdo era escassa. Né? Você podia pedir essa troca. Pô, tem um conteúdo válido aqui, não é tão fácil achar um conteúdo tão bom quanto o meu, então para vocês me dá pelo menos o seu contato. Né? Mas hoje em dia isso não faz mais sentido com a disponibilidade de conteúdo que você tem aí. Quer dizer, hoje em dia, você colocar qualquer fricção para a pessoa acessar o seu conteúdo, ainda mais em tempos de ChatGPT, tá? É uma prática que não condiz mais. A pessoa simplesmente não vai acessar o seu conteúdo, não vai baixar. Ela vai para o ChatGPT, ela vai ler em outro lugar. Né? E é interessante, eu fui no evento recentemente, teve uma palestra de uma pessoa da Sixth Sense que ele apresentou uma pesquisa que eles fizeram, né, exatamente olhando ali como as pessoas compram, né, e de fato algumas coisas que eles viram, né, que eles colocam hoje, né, da ordem de 3% das pessoas que visitam uma página dessas preenche o formulário, né, desses mais da metade são estudantes, bots, etc., né, e de fato quando você fala, né, muitas vezes quando eu pergunto para as empresas, vem cá, esses leads que vieram desses conteúdos ali, quanto geraram oportunidades realmente relevantes? A maior parte das empresas não sabe responder, né? E os que sabem falam, realmente é muito pouco. Né? E um outro ponto interessante, né, que essa pesquisa ali da Sixth Sense mostra, né, é que eles viram que, tipicamente, o momento em que uma empresa compradora, um potencial cliente, fala pela primeira vez com alguém de uma área comercial de um fornecedor, eles já percorreram 70% da jornada de compra. Tá? Então, o que isso mostra? As pessoas estão querendo pesquisar por conta própria. As pessoas estão querendo descobrir, entender, avaliar, fazer uma avaliação inicial, né, se elas deveriam buscar uma solução, por que deveriam, quem são os fornecedores, quem é melhor, quem não é, por conta própria. Né? Acho que isso tem um aspecto geracional também, né? Você tem ali, né, muitos millennials já assumindo, né, posições mais relevantes nas empresas e, né, são gerações ali que tem essa abordagem. Né? Então, se você pega ali, bota o seu conteúdo, né, atrás de um formulário, você simplesmente está deixando de participar dessa pesquisa. Você está falando para essa pessoa, vai olhar conteúdo de outros, porque para olhar o meu, você tem que me dar o seu contato. Então, e todo mundo sabe que depois vai ficar te passando e-mail, vai ficar te ligando. Né? Um monte de mensagens de SDRs e tal. Então, assim, esse é um exemplo, tá, desse tipo de descompasso. Eu poderia ficar aqui falando de vários outros, né? E tem um aspecto, né, que está relacionado a isso, né, que é um conceito ali que, né, em inglês as pessoas, né, têm um termo para, né, descrever esse conceito, que é o Tragedy of the Commons, né? E esse conceito é um conceito que vem da ecologia, né? E basicamente o que ele diz
se você tem um recurso ali, um recurso compartilhado para uma comunidade, né? E determinados indivíduos começam a usar muito desse recurso, esse recurso acaba para todo mundo, inclusive para essas pessoas, né? E em marketing B2B isso acontece muito, tá? O exemplo ali dos e-mails de prospecção é esse, né? No momento em que começa, pouca gente ele mandava, é sobrecarregado. as pessoas, é sobrecarregado, né? Um executivo numa empresa grande hoje recebe dezenas de e-mails de outbound por dia, ele simplesmente toma a decisão, não vou olhar nenhum. Né? Então, então, as próprias estratégias ali, né, que fazem parte desses playbooks que estão aí há anos, ainda rodando, muitas estão esgotadas. Né? E não é dizer, não faz... Né, outbound de e-mail, tá, que não vai funcionar. Você vai conseguir uma ou outra, etc. Mas o ponto é, existem estratégias, né, e abordagens que são podem ser muito mais interessantes para a forma que as empresas estão comprando hoje. E como é que a gente começa a solucionar isso? Assim? Qual é o antagonismo dessa problemática? Então, o que a gente acredita, tá, é um caminho, a gente acredita que o go-to-market vai ir numa direção do que a gente está chamando de go-to-market 1 para 1, né? Ou GTM 1 para 1, né? Que é o quê? É você passar a trabalhar. E isso, daí a gente está olhando muito o cenário ali de quem vende para empresas médias e grandes, tá? Acho que quem vende ali para empresas muito pequenas, muitas vezes acaba tendo uma dinâmica muito mais de B2C do que, do que, né, o que a gente está olhando. Mas quem vende para esse tipo de cenário, né, precisa entender ali que quem está do outro lado, né, para quem está do outro lado, comprar ficou muito difícil, né? Acho que essa é a realização comprar ali qualquer coisa, principal. Né? Vai escolher um shampoo no mercado. Pois tem um corredor só disso. Pois é, exatamente. Imagine comprar uma solução de 500 mil reais, né, de 300 mil reais. E um ponto ali que também tem sido uma tendência, tem acontecido muito forte, né, que tem a ver também um pouco com essa mudança ali da forma que as pessoas compram, os comitês de compra, o número de pessoas que dão opinião, influenciam essas decisões de compras nessas empresas, aumentou muito, né? Então, tem um livro que eu gosto bastante, chama o Challenger Customer, né? Os autores desse livro fizeram uma pesquisa 10 anos atrás que mostrava que o número de pessoas que participam de uma decisão de compras numa empresa grande era, em média, 5 pessoas, né? 5,4 que eles botam no livro. E eles acabaram de lançar um outro livro em que eles falam de uma outra pesquisa que mostra que isso passou de 11. O Gartner fala, do meu mercado, fala 13. 13, pois é. Então, ou seja, em 10 anos, dobrou o número de pessoas que dão opinião numa decisão. E eu costumo sempre brincar com isso, que dessas 13 pessoas, ou 10, anyway, que influenciam o processo de compras, pouquíssimas podem realmente te ajudar, mas qualquer uma delas pode te atrapalhar. É exatamente isso, exatamente. E aí, como é que você lida com um cenário desses, né? A gente acredita que você lida tendo abordagens que sejam muito personalizadas para as demandas ali de cada comitê de compras. Tá? Tipicamente, hoje em dia, né, existe o conceito ali do account-based marketing, né, que é um conceito que conversa muito ali com essa proposta, né? Mas a gente acredita que tem que ser account-based, tá? Mas mais do que isso tem que ser buying group-based, né? Tem que ser baseado ali num entendimento de quem é esse grupo que tem que chegar num consenso para que a minha solução seja comprada, né? E aí isso passa por você entender quem são esses membros desse buying group, quais são as perguntas que cada um tem que ter respondidas para que eles, né, entendam ali o quanto que eu vou poder ajudar, né? Quais são as objeções que cada um deles tem, como é que eu mostro para eles que isso não é um problema. E cada um desses vão ter perguntas e objeções diferentes, né? O CFO vai estar preocupado como é que esse software vai afetar o processo ali de gestão financeira, né? Tem a pessoa de compliance que está preocupada, né, como é que isso vai afetar todos os aspectos ali de compliance. O CIO quer saber das integrações. Então, assim, cada um tem lá suas preocupações, suas perguntas respondidas. Então, a gente acredita que o caminho é uma abordagem que você realmente vai criar touch points ao longo desse processo de vendas, né, que sejam construídos em cima dessas perguntas que eu falei. Que perguntas eu tenho que responder para cada uma dessas pessoas? Como é que eu respondo essas perguntas da forma mais efetiva possível para que elas tenham confiança,
para ir lá e dar o aval, ok, acho que a gente deveria adquirir essa solução, né? Muitas vezes tem uma estatística ali que né, muita gente conhece, que mostra, né, que o maior concorrente de todo mundo é a não compra, né? É a não decisão, é o consenso, não se chegou num consenso, né? Essa ação ficou tão complicada ali de decidir que alguém falou assim, vamos deixar isso para depois, então. Tem um livro que fala sobre isso, que é o The Jolt Effect. Também fala sobre isso. Que, assim, pois que hoje, na minha área, né, tecnologia, nossa área, as pessoas têm quase sempre mais de uma maneira de resolver o mesmo problema. E uma delas é não resolver, né? Sim. Uma delas é não comprar. É exatamente isso. Então, além de você não estar concorrendo efetivamente com concorrentes que você considera direto, em termos de solução tecnológica, vamos pensar. Sim. Então, você tem seus concorrentes diretos. Mas, às vezes, o cliente ele resolve aquele problema de uma outra abordagem, com outro segmento que você não tá pensando. E, às vezes, ele... Não, tá muito complicado resolver isso aqui. Tá muito complicado. Não vou resolver. O status quo ali tem problemas, mas dá para viver com, né? Então, acho que pra gente esse é o caminho, né? São touchpoints e experiências realmente personalizadas. E quando eu falo realmente personalizado, acho que tem um aspecto aí, a palavra personalização, né, em vendas, marketing, etc., acho que ela ficou a palavra ficou um pouco até queimada no sentido, né, de que, por conta de... Muita gente chama de personalização abordagens que, na verdade, não são. Não são. Né? Aquelas que a gente chama usar uma variável no e-mail que diz teu nome, não é. Olá, entre chaves nome, né? Você entre chaves empresa e pronto. Isso não é personalização, né? Pra gente, o personalizar... assim, essa personalização precisa acontecer num nível em que você, de fato, tem que mapear ali o que essas pessoas... tem de inseguranças, de perguntas, o que cada uma delas, e conseguir entregar experiências que vão responder isso, que vão tratar, né, desses pontos específicos. Né? Eu estou bastante inquieto aqui para chegar no esforço necessário para conseguir chegar nesse objetivo. Pois é, aí vem a parte da IA. Eu estou achando ótimo. Né? Mas como? Pois é. Então, aí vem o aspecto da IA, né? A vem tecnologia ajudou. Da capacidade da IA. Então, se a gente for olhar ali né, de todas as capacidades ali que a IA generativa traz, né, uma das capacidades muito relevantes, né, é a capacidade de processar dados ali não estruturados. Né? Então, para me explicar o que eu quero dizer com isso, né, as soluções sempre trabalharam em cima de dados estruturados, ou seja, quem trabalha num CRM sabe o que eu estou falando quando você tem que ir lá preencher 10 campos diferentes, porque se o software não receber cada informação num campinho, ele não sabe trabalhar, né? Quando a gente fala de dados não estruturados, a gente está falando das apresentações de PowerPoint, os artigos, os estudos de caso, né, de sucesso de clientes, as pesquisas, tudo isso de conteúdo, né, que as empresas têm, que antes você não tinha como processar. E agora com a IA generativa você tem. Né? Então, isso permite, né, as empresas colocarem fluxos de trabalho para funcionar que antes não eram viáveis. Né? Porque agora você tem um software ali, a IA, que consegue processar informações que antes não eram viáveis. Por que essa questão do dado estruturado faz tanta diferença? Né? Se a gente pensar, as empresas têm muito mais informação em dados não estruturados que estruturados. Né? Se você pensar ali, todas as gravações de reuniões com clientes, né, todos esses materiais e de conteúdos internos, documentos internos, né? As informações que estão lá na internet, no site dos potenciais clientes, etc. É muita informação que até agora não podia ser usada. Não tinha como ser usada. Com a IA generativa, ela passa a poder. Né? Então, você criar esse tipo de experiência passa a ser viável sem você precisar, né, investir uma quantidade enorme de dinheiro, sem você precisar montar um time enorme. Né? Então, vou dar um exemplo claro disso. Né? Tipicamente, né, até agora, você tem, por exemplo, um cenário ali de um vendedor de uma empresa dessas participa de uma reunião com um grupo de compras, o grupo de compras faz várias perguntas, né? Coloca algumas objeções, né? E essa pessoa sai ali da reunião e fala, puxa, né? Ela respondeu algumas delas na reunião, mas ficou naquele sentimento que, puxa, era importante reforçar esses pontos, né? Pô, será que a gente tem algum material que trabalha isso, né? Essa pessoa sabe que não é viável para ela
sair procurando se tem alguma coisa, ela tem outras reuniões, ela tem outras coisas para fazer. Se ela vai falar com o marketing, ela sabe que o marketing vai falar, cara, eu estou com uma meta aqui de, né, tantos conteúdos que eu tenho que lançar por semana, essa conta aí nem está muito quente, nem é uma empresa muito grande e vai ficar por isso mesmo, né? No mundo que você tem a IA, você pode ter um agente ouvindo essa reunião, né? Esse agente ele pode estar pegando dessa reunião quais foram as perguntas e quais são as objeções que surgiram, né? Esse agente pode comunicar com outro agente que conhece tudo que a empresa tem de material. Esse outro agente vai pesquisar nesses materiais o que existe, vai descobrir que tem um e-book que na página 5 responde a primeira pergunta e tem uma outra apresentação PowerPoint, tem 2 slides que respondem as outras 2 e tem um artigo que tem um parágrafo que trata essa objeção e aí vai passar para um terceiro agente que vai pegar essas coisas, vai criar um conteúdo e vai mandar para esse vendedor e falar, olha aqui, está aqui uma sugestão de um material que você pode mandar para, né, como follow-up dessa reunião. Né? E aí agora vale a pena para essa pessoa gastar 5, 10 minutos olhando esse material, fazendo ajuste, vendo se é isso mesmo. E aí, em vez de mandar aquele e-mail de follow-up com resuminho da reunião, ele fala, olha, aproveitando em relação às perguntas de vocês, segue aqui um material que detalha mais os pontos que vocês estão preocupados. Né? Então, isso é um exemplo, né, de como as capacidades novas da IA, né, a gente acredita, vão tornar totalmente viável esse tipo de abordagem que a gente está chamando de go-to-market 1 para 1. Go-to-market 1 para 1. E as empresas que querem evoluir para esse modelo novo, assim, tá, assisti o André falando e entendi que eu estou fazendo tudo errado. Eu tenho que fazer o certo. Né? Qual é o caminho para elas conseguirem? Então, acho que além de entrar no teu site. Sim, além de adotar a nossa solução. Isso. Né? Não, assim, eu acho que hoje, né, existem, né, primeiro, existe uma questão que é a mudança de mindset, né, uma mudança ali passa primeiro, como eu falei ali, por um entendimento ali de, né, o que eu estou fazendo está aderente à forma que as empresas compram, né, então, como é que eu tenho que ajustar meus processos, o que eu tenho que adaptar, como é que eu passo a ter essa abordagem muito mais personalizada, né? E aí, obviamente, quem é que pode me ajudar com isso? Que soluções existem, né? Que podem me ajudar? Ou, né, alguém que eu possa trazer ali que possa ajudar a trilhar esse caminho. Isso não precisa ser um caminho disruptivo, né? Eu acho que a vantagem é essa, né? A gente tem trabalhado ali, né, com empresas onde a gente, né, vai colocando isso de uma forma pontual ali no dia a dia, né? Então, adianta chegar e falar, vamos mudar completamente a forma que você vende, né? Mas vamos pegar ali, né, 10 contas que você, ou que estão ali no pipeline, mas não estão evoluindo, ou que, né, chamaram para uma reunião e sumiram, seja o que for, né? E vamos fazer um trabalho nessas 10 contas, um trabalho totalmente diferente, desconectar de como você está trabalhando hoje, né, com esses conceitos novos e vamos ver o que acontece, né? Então a gente acha que esse é o melhor caminho, experimentando pequeno, né, escolhendo ali um cenário, e pode ser em várias etapas da jornada, né, porque acho que isso vale para toda a jornada, vale desde como é que eu faço para trazer pipeline novo, vale como é que eu faço para que o pipeline atual converta melhor, e vale para expansão também, né? Como é que eu expando ali nos clientes que eu sei que eles têm outras dores que eu posso resolver, mas eu não estou conseguindo, né, evoluir com isso. Então, a gente acha que o caminho escolhe uma etapa da jornada, escolhe um cenário ali mais focado, né? E um cenário que você consegue colocar um processo para rodar que não vai afetar um monte de coisa ali na empresa, testa ali, mede o resultado e dando certo, expande. Tá certo. E como é que o pessoal te acha, André? Então, pode ser você e sua empresa também? Pode ser pelo nosso site, né? Essia.io, né? IO, né? A gente vai botar na descrição do... Legal, né? Então, o site é o caminho, pode me encontrar no LinkedIn, né? Tá sempre André por lá. Matos, Essia, e me mandar um DM lá no LinkedIn. Então tá certo. Caminhos André, fáceis. Muito obrigado pela tua presença. Realmente eu um papo que agradeço. Apaixonante para quem gosta dessa temática.
E como eu comento com Muito vocês, eu obrigado. sempre falo com pessoas interessantíssimas. Tá vendo só? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa a notificação e aguarde o próximo episódio. Tchau!